Você só precisa fazer isso daqui para poder começar no VBA da maneira correta e eu vou te mostrar tudo aqui, passo a passo. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai começar o nosso mini curso de VBA. Então se você chegou até aqui é porque você está querendo aprender VBA ou porque você já sabe VBA, mas está querendo expandir o seu conhecimento para o infinito com VBA. Então se liga nessas dicas que a gente vai te dar aqui e presta bastante atenção em cada aula desse mini curso de VBA que a gente vai colocar aqui para vocês. Nosso objetivo aqui é atender o máximo de pessoas possíveis. Então se você já sabe um pouco de VBA, tenha um pouco de paciência, porque aqui a gente vai fazer do básico até as estruturas completas no VBA, beleza? Então a gente vai passar como abrir o VBA, como inicializar, como ativar o VBA. Depois a gente vai passar lógicas de programação, algumas estruturas do VBA, algumas fórmulas no VBA. E durante todo esse mini curso a gente vai estar trabalhando alguns exemplos bem práticos para fixar direitinho cada uma das aulas na sua cabeça, beleza? Bom, então para você que está chegando aqui de paraquedas e ainda não me conhece, o meu nome é Igor e eu sou fundador aqui do Gênios do Excel. E eu sou especialista em ajudar pessoas a se tornarem completamente independentes no Excel. E o que isso significa, Igor? Significa dizer que eu vou ajudar você a se tornar uma pessoa independente no Excel, conseguindo desenvolver projetos super complexos e fazer eles parecerem brincadeira de criança, beleza? Vamos lá. Só antes da gente começar o nosso vídeo, já se inscreve no canal aqui embaixo, já ativa as notificações, porque assim, a cada dia que a gente lançar um vídeo do nosso mini curso de VBA, o YouTube vai te notificar para você não esquecer de assistir a próxima aula, beleza? E além disso, clica nesse botão de like aqui que já vai ajudar bastante o canal a crescer e vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você está gostando desses conteúdos que a gente está trazendo para vocês aqui e vai te entregar mais conteúdo como esse aqui, beleza? Tá, mas então chega de enrolação e vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, primeiramente aqui, o que é o VBA? O VBA nada mais, nada menos é do que uma sigla para Visual Basic for Application. Bom, então aqui de uma maneira bem fácil, o VBA é como a gente vai se comunicar com o Excel, beleza? Por linhas de código. Ou seja, a gente tem uma ideia, a gente vai escrever essa ideia em forma de texto, só que no caso o texto aqui é o VBA, e vai passar as instruções para o Excel. E aí o Excel vai ler tudo aquilo que a gente escreveu e vai realizar. E quando que a gente vai usar esse processo de VBA? Quando que a gente vai usar essa linguagem de VBA? Eu vou falar aqui 3 tópicos que é onde a gente mais vai usar essa ferramenta de VBA. A primeira delas é quando a gente quiser ter um controle mais preciso daqueles nossos dados. Não sei se você já reparou, mas em alguns momentos a gente quer fazer algumas coisas no Excel que apenas usando as fórmulas ou vai ficar muito complicado ou não tem como fazer. E aí a gente vai apelar para usar o VBA. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você precisa ou deseja fazer algum tipo de automação na sua planilha. Então para isso a gente vai criar as famosas macros. E as macros, elas são escritas em VBA, na linguagem de VBA. Ou seja, a gente vai usar a linguagem de VBA, que é a linguagem que o Excel entende, a forma de texto. A gente vai escrever as nossas linhas de código para poder automatizar a nossa planilha. Beleza? Mas não fica assustado que a gente vai fazer isso tudo passo a passo, a gente vai aprender cada etapa para a gente conseguir fazer isso tranquilamente, beleza? Bom, e lá, o terceiro ponto que eu falei para vocês sobre o VBA é que a gente pode criar interfaces, é que a gente pode criar os famosos formulários em VBA. Você já reparou que às vezes você vai abrir uma planilha no Excel e você encontra uma interface? O que é uma interface? É quando a máquina te mostra um jeito de interação. Você só digita o que você quer, você aperta um botão, você puxa um slide, você escreve um texto, dá um OK, ele vai e registra sozinho. Pois é, isso é um formulário. E para isso a gente usa também o VBA para programar toda essa interface. E a gente também vai ver passo a passo. Só um ponto aqui, se você já está mais avançado no VBA, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo onde eu vou te ensinar como criar um formulário do zero, passo a passo. Tá vendo esse formulário que está passando aqui do lado? Pois é, eu vou te ensinar como programar, como construir o formulário e como rodar ele. Então se você está interessado, eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição do vídeo. Tá, então bora lá continuar. Mas antes disso, deixa eu te pedir uma coisa. Tá vendo esse botão de like aqui que você ainda não clicou? Você viu até agora e tá gostando do vídeo? Clica aqui, ó. Dá um like aqui pra gente pra ajudar o canal a crescer e pro YouTube entender que você tá gostando do vídeo, que isso é muito importante, beleza? Então, bora lá pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar o cronograma passo a passo que a gente vai seguir aqui no nosso mini curso de 20 módulos, beleza? Bora lá. Tá, então aqui agora na tela do meu computador, deixa eu mostrar pra vocês a estrutura do mini curso que a gente vai seguir aqui.
Primeiro ele foi dividido aqui em 5 módulos, beleza? Ó, módulo 1 é a parte de introdução, módulo 2 é a parte de estrutura, módulo 3 estruturas lógicas, funções e alguns projetos. Mas vamos lá, parte a parte, para a gente poder falar. Ó, aqui no vídeo 0, que é esse vídeo que a gente está aqui agora, a gente tem a apresentação do curso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A estrutura de todos os módulos. Explicação do VBA, que é o que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, que o VBA é a linguagem de programação que a gente tem por trás aqui do Excel, que é como a gente comunica com o computador através do Excel. O quando a gente vai usar, que entra aqui aqueles 3 pontos que eu falei para vocês, né? Mas que, em resumo aqui, é para a gente dar mais controle nos nossos dados no Excel, para a gente poder automatizar a nossa planilha e também para a gente criar interfaces gráficas com o usuário e a máquina, beleza? E aqui, expertise, são 3 dicas que eu quero dar para vocês que ficaram até aqui nesse vídeo, que se você seguir esses 3 passos, vai simplesmente te facilitar muito. Anotou, né? Pega um papel e anota. M-U-I-T-O. Muito. O seu aprendizado aqui no VBA. Então, se eu tô te falando essas dicas, é porque eu sei da importância que elas têm no aprendizado do VBA. Beleza? Então, não deixa elas passarem em branco, porque elas são muito importantes. Às vezes, quando a gente está começando, elas parecem um pouco bobas, um pouco desnecessárias, mas principalmente para você que está começando, não pula essas 3 dicas que eu vou te falar aqui, beleza? A primeira dessas dicas é: faça um diagrama de projeto, beleza? E o que são esses diagramas de projeto? O que você vai fazer nessa parte? Você vai colocar um círculo de um lado de uma folha e o outro círculo do outro lado da outra folha. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar, vai pegar uma folha A4, ó, pega uma folha A4, de um lado você vai desenhar um círculo e do outro lado você vai desenhar o outro círculo. O que você vai colocar nesse primeiro círculo? São todas as suas entradas. Então você vai colocar lá o que você quer entrar, o que você quer dar para o seu sistema. Ah, eu quero registrar nome, eu quero dar data, eu quero entrar preço, valor, lucro, eu quero entrar isso daqui. Então eu vou colocar aqui. No segundo círculo é o que você quer sair com seu código. Ou seja, eu quero colocar o lucro que eu obtive, eu quero quanto que eu tive em cada venda, quantas pessoas estiveram presentes numa determinada data. Então a gente vai colocar as saídas aqui. Então essa é a primeira dica. Bom, a segunda dica que eu quero dar para vocês é sempre antes de começar um programa no VBA ou em qualquer linguagem de programação, principalmente, eu vou falar de novo, principalmente para você que está começando agora a mexer com VBA, faça um fluxograma antes de começar o seu código. Isso parece um pouco bobeira na hora que a gente está falando aqui de programação, ou principalmente na hora que a gente vai começar. A gente acha que a gente não precisa disso, que a gente já tem tudo certo na cabeça. Mas o fluxograma de um código é a estrutura, é o esqueleto do seu programa, entendeu? Eu gosto de dizer que quando a gente está desenvolvendo um código, eu diria assim que uns 25%, se for isso tudo, é a linguagem de programação. Os outros 75%, vamos dizer assim, é a sua ideia, a estruturação da sua ideia, que entra naquele primeiro passo que eu passei para vocês, né? De colocar as ideias aqui, de dados de entrada e dados de saída. E aí, a segunda dica, que é fazer o fluxograma, que isso vai te ajudar muito. Inclusive, se você tem alguma dúvida em como fazer isso, o segundo link aqui da descrição do vídeo, a gente criou um e-book para você totalmente gratuito, que vai te ajudar a desenvolver o seu projeto. Então lá a gente explica passo a passo o que você precisa fazer para desenvolver o seu projeto, passando por todas essas etapas que a gente está falando aqui, mas a gente explica de uma maneira bem mais detalhada, beleza? E a terceira dica para você que ficou até aqui, para aí. Se chegou até aqui e ainda não curtiu aqui, curte aqui para ajudar o nosso canal a crescer e para o YouTube entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, beleza? E mais uma coisa, se você ainda não está inscrito no nosso Instagram, vai lá, ó, Gênios do Excel, e segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente coloca doses diárias variadas sobre Excel, beleza? Então, mas agora bora continuar para o nosso vídeo. Comente o seu código, module o seu código. Então, por exemplo, se você vai fazer uma leitura de uma linha no Excel, então você vai colocar assim, lendo a linha tal, e aí você coloca o código. Depois você vai falar assim, vamos supor que você vai procurar uma informação, aí você coloca assim, comentado, né? A gente vai ver isso com mais detalhes, vocês vão ver que é bem tranquilo. Você vai comentar lá assim, buscando uma variável, você vai lá e coloca seu código. Depois, fazendo tal coisa, e você vai e faz a tal coisa. Fazendo tal coisa, e você faz a tal coisa, beleza? Então essa é a terceira dica. Mas vamos voltar ali agora pro meu computador para continuar mostrando para vocês e explicando direitinho os outros módulos da aula. Bom, então,
Aqui, continuando no nosso primeiro módulo, no nosso vídeo 1, que é o nosso vídeo de amanhã, a gente vai começar o VBA. A gente vai abrir um arquivo em branco, a gente vai ativar o VBA. Eu vou apresentar para vocês a página do VBA e a gente vai fazer o primeiro exemplo, que é o famoso Hello World. Porque sempre que a gente está programando, aprendendo uma linguagem de programação, é sempre o primeiro exemplo que a gente aprende, beleza? Aqui no segundo vídeo, ainda no módulo 1, a gente vai aprender a fazer algumas alterações básicas nas folhas do Excel, usando gravações de macro. E no vídeo 3, a gente vai aprender a ler informações de uma célula e fazer alguma ação a partir dessa informação, beleza? Aqui no módulo 2, a gente vai ver algumas estruturas, e aí no módulo 2 ele é dividido em 4 aulas, e cada aula a gente vai ver uma dessas estruturas. Então a gente vai ver aqui no módulo 2. Vídeo 4, a gente vai ver a text box, a gente vai ver uma combo box, a gente vai ver como usar botões e a list box. E em cada uma dessas aulas a gente vai passar por cada um dos detalhes, como a gente faz, como a gente implementa, porque, quando, todo o detalhe de cada uma dessas estruturas, beleza? Passando aqui para o módulo 3, que também é dividido em 4 aulas, a gente vai começar a ver estruturas lógicas. E é aqui onde a gente vai precisar mais do fluxograma. Então, se você já tiver em mente como funciona um fluxograma, é muito simples, você vai aí na internet, no Google ou no YouTube, diz assim, como fazer um fluxograma de programação. Você vai ver um monte de vídeo explicando como que faz um fluxograma, beleza? Então, muito fácil. Então, aqui a gente vai ver algumas estruturas, que são as mais usadas, que é a estrutura if-else, que é o se e o se não, o for, o while e o switch case. O for e o while são estruturas de repetições. A gente vai fazer algumas coisas durante um certo momento, e o for e o while são essas opções que vão permitir a gente fazer essas repetições. E aqui, o switch case, eu gosto de falar que é a família if-else. Porque se a gente tiver muita condição, a gente pode usar if-else, 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 só que fica um código muito feio, não fica otimizado, e se você precisar rodar muita informação, ele vai ficar lento. Então, para isso, a gente vai usar a estrutura switch case, e a gente vai ver isso detalhadamente, beleza? Depois, aqui no módulo 4, a gente vai ver também, separado em quatro partes, funções. E aqui, para não estender muito as funções, a gente vai falar de 3 funções. Primeiro a gente vai falar da proc_v, depois a gente vai falar da índice, depois a gente vai falar da corresp, e depois a gente vai mostrar para vocês como a gente vai usar a função índice e a função corresp aqui no VBA, igual a gente já fez no Excel. Aqui, se você tem dúvida em relação a essas funções, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um vídeo que vai explicar cada uma dessas funções, índice, corresp, proc_v e índice corresp, beleza? E aqui, além disso, eu queria falar para vocês que a gente tem um e-book que a gente apelidou de Guia de Bolso do Excel. E o que é esse Guia de Bolso do Excel? É uma ferramenta que vai simplesmente te fazer ganhar tempo e produtividade aqui no Excel. E o que é essa ferramenta? A gente compilou todas as 57 fórmulas mais usadas e a gente escreveu de uma maneira bem simples e objetiva o que essa função faz, quando você vai usar essa função em um exemplo. Então isso é muito prático, vai te fazer ganhar um tempo absurdo no Excel. Então, se você tem interesse em conhecer essa ferramenta, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também com o nome Guia de Bolso do Excel. Então, clica lá e vai lá saber um pouco mais sobre essa ferramenta, beleza? Mas vamos agora continuar aqui. E aqui o nosso 5º módulo vai ser a parte de projetos. E aqui nesses projetinhos a gente vai fazer o uso de algumas dessas formas e das ferramentas que a gente já apresentou ali em cima. Então aqui a gente vai aprender a procurar a última linha preenchida. Agora parece um pouco bizarro a gente falar isso daqui, parece um pouco de outro planeta, mas sempre quando a gente está construindo um formulário no VBA, isso vai ficar mais claro quando a gente estiver falando disso, é muito importante a gente descobrir qual é a última linha do nosso banco de dados para, por exemplo, a gente adicionar uma informação. Quer ver? Tá vendo esse formulário que está rodando aqui? Que inclusive é o formulário que eu ensino vocês a fazer nesse link que eu deixei aqui embaixo, no mini curso do formulário. Tá vendo aqui que a gente simplesmente entra, coloca os dados de entrada, clica em registrar e aí ele já registra aqui na última linha? Pois é, isso acontece porque a gente procurou a última linha preenchida e a gente adicionou na linha de baixo. Então a gente vai aprender a fazer isso também. Depois a gente vai criar um outro exemplo com o VBA, que é para a gente identificar quantos anos você tem ou a data de validade. Aqui eu coloquei 2 exemplozinhos, mas só para exemplificar. O que seria isso daqui? Vamos supor, por exemplo, que você tem uma empresa e você quer saber a data de aniversário de um funcionário e quantos anos ele está fazendo. Se você simplesmente colocar a data de aniversário, você vai saber simplesmente a data que ele nasceu. Então a gente vai aprender aqui com o VBA a fazer o cálculo
de quantos anos o funcionário tem a partir da data de hoje, de acordo com a data que ele nasceu. E isso a gente vai usar uma forma de subtração de datas, também feito no VBA. E isso funciona para o mesmo princípio, para, por exemplo, se a gente quiser saber a data de validade, para saber se o produto ele já está válido ou não, se o produto já venceu ou ainda está válido. Então a gente pode usar o mesmo método. Por isso que eu coloquei outro exemplo aqui, beleza? Aqui o outro, mais alguns exemplos. A gente vai aprender a fazer navegação entre folhas. Tipo essa outra planilha aqui que eu estou mostrando para vocês. Está vendo que eu simplesmente aperto no botão e ela vai para outra folha? Eu aperto aqui e ela vai para outra folha? Eu aperto aqui e ela vai para outra folha? Pois é, a gente vai aprender a fazer isso também. A gente vai aprender a fazer também, no vídeo 19, uma calculadora padrão, onde a gente vai criar um formuláriozinho pedindo para o usuário colocar o dado, colocar a operação que ele quer e depois colocar o outro número que ele quer fazer a operação e depois a gente vai dar um resultado. Ou seja, a gente vai fazer uma calculadorazinha. E aqui, o projeto 20, eu deixei ele aberto porque eu queria que a gente decidisse ele juntos. Então, se você tem alguma ideia ou gostaria de aprender a fazer alguma coisa com o VBA, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de fazer para a gente completar essa aula 20 juntos aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi mais uma aula introdutória para mostrar como vai ser o cronograma que a gente vai seguir, dar uma pequena introdução sobre o que é o VBA, como a gente vai poder usar e quando a gente vai poder usar, e apresentar um pouco para vocês a ideia do nosso mini curso que a gente está trazendo aqui. Então eu queria pedir mais algumas coisas para vocês. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve aqui no canal e clica no sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Inclusive, isso vai te ajudar a lembrar dos nossos vídeos que vão sair diariamente, para você não perder a aula de amanhã, que vai ser a aula 1, onde a gente vai, de fato, começar a mexer no VBA. A segunda coisa é, segue a gente no nosso Instagram. Se você não segue a gente lá, procura lá, Gênios do Excel. Vou deixar aqui, ó, Gênios do Excel. Então vai lá e segue a gente. E a terceira coisa é, se você conhece alguém, tem um amigo ou uma amiga que está querendo aprender VBA também, manda esse link para essa pessoa também poder acompanhar esse nosso mini curso e poder aprender VBA também de uma vez por todas, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã no nosso vídeo 1 do nosso mini curso de VBA.